Olá, tudo bem? Vamos conhecer quais são os benefícios que um planejamento sucessório pode trazer para você e sua família? Começa aqui, começa agora mais um programa Câmera Brasil. Alex, tudo bem com você? Tudo ótimo, Roberto. Então vamos falar dessa especialidade do direito, que eu acho fantástico, que a sociedade precisa se inteirar, saber e compreender os ganhos que ela pode trazer, que é justamente o planejamento sucessório, né? O que significa exatamente planejamento sucessório? Excelente tema, Roberto. Vamos entregar para a sociedade algo que, inclusive, às vezes é um tabu. Alguns pensam em planejamento sucessório como se estivéssemos falando sobre morte. Não é isso. É trazermos para a nossa realidade, para o dia atual, o que realmente nós podemos fazer em relação ao patrimônio que existe hoje, evitando, inclusive, debates, brigas e, às vezes, desgastes familiares. Roberto, é um tema excelente. E quais são os principais benefícios para uma família que já inicia esse processo em vida? Roberto, nós podemos ter uma economia. Hoje, se estivéssemos falando de um inventário iniciado com o falecimento de um patriarca, de uma matriarca, nós temos os custos de um processo judicial, talvez do inventário judicial ou até mesmo do inventário extrajudicial, com o pagamento de impostos e taxas e custas processuais. Se estivéssemos falando, então, de um planejamento sucessório, onde esse patriarca e matriarca traz para o dia presente a realidade desse patrimônio, e às vezes fazendo uma doação, uma partilha em vida, isso pode gerar uma economia e, inclusive, uma administração de uma forma mais adequada, inclusive quando eles não estiverem mais presentes na vida desses herdeiros. Então os benefícios são diversos, desde a administração, a valorização do patrimônio e a economia financeira que pode se obter com a sucessão realizada no presente. Seria um bom exemplo a questão de dinheiro que encontra-se numa conta bancária? Exatamente. O dinheiro que está numa conta bancária após o falecimento de um patriarca ou de uma matriarca, esse herdeiro ele pode ficar alguns dias, ou às vezes meses e até anos, como nós tivemos já caso no escritório, sem poder acessar esse dinheiro que está numa conta bancária. E durante esse período, sem acessar, como que esse herdeiro vai sobreviver? Então, fazendo uma sucessão no presente, já deixando tudo isso estabelecido, quais são as possibilidades da administração desse patrimônio, podemos evitar esse desgaste para esse herdeiro, ou seja, é pensar hoje realmente o que pode acontecer no futuro sem prejuízos. Em quais situações o inventário acaba se tornando um problema quando não há planejamento? Quando não existe um consenso entre os herdeiros, principalmente. Pois se não existe um consenso, nós possivelmente teremos que levar esse tema para o judiciário. Levando para o judiciário, não existe uma estimativa de tempo exato de quanto tempo nós vamos demorar para fazer o inventário e até mesmo o acesso e a partilha desse patrimônio entre os herdeiros. Então, além disso, nós temos o imposto, que é o ITCMD, e às vezes esse herdeiro ele não tem a liquidez no momento para fazer o pagamento desse imposto, o que pode, inclusive, atrasar o acesso a esse patrimônio. Então, pensando em evitar esse problema, se nós conseguíssemos sentar hoje e desenhar qual a melhor alternativa para isso, podemos evitar esse desgaste no futuro. E quais as formas de inventário? Nós temos o inventário extrajudicial e o judicial. Extrajudicial, ele é feito diretamente num cartório notarial. Podemos inclusive fazer de uma forma muito mais ágil e rápida. Já tivemos inventário resolvido em até 2 meses na forma extrajudicial. Neste caso, todos precisam estar de acordo e pode inclusive ter menor envolvido.
Tendo o menor envolvido, nós vamos ter um procedimento que é chamar o Ministério Público para verificar se está tudo adequado. Não sendo possível, não havendo consenso entre todos, nós precisamos ir para o judicial, ou seja, quando não existe consenso entre os herdeiros. E aí o processo judicial vai demandar de uma decisão futura, de uma partilha, para que todos os herdeiros então tenham acesso a esse patrimônio. Então, lembrando, nós temos o inventário extrajudicial e o judicial atualmente. Se não houver orientação jurídica adequada, quanto tempo um inventário pode demorar? Já tivemos a situação de inventário, como eu já comentei, resolvido em 2 meses na via extrajudicial. E nós temos inventário de mais de 15 anos na via judicial. Isso em função de não ter o consenso entre os herdeiros sobre a partilha e a distribuição desse patrimônio. Ou seja, tendo no hoje uma possibilidade de uma mesa redonda, vamos falar assim, para um debate sobre esse patrimônio, nós podemos reduzir consideravelmente esse tempo de cada herdeiro ter acesso a esse patrimônio. Com uma devida orientação e assessoria, isso fica muito mais fácil de conciliar. Alex, o planejamento sucessório é apenas para grandes patrimônios ou famílias da classe média também se beneficiam? De forma alguma, o planejamento sucessório, não estamos falando de o quanto é cabível e se é para uma determinada família de um poder aquisitivo ou outra. É para todos. Planejamento sucessório, antes de mais nada, é falar em sucessão, é falar em patrimônio, é evitar problemas, é primeiro criar a ideia de que existe a possibilidade de falar sobre o tema ainda em vida. Então, qualquer família pode ter acesso a esse tipo de ferramenta judicial, que é o planejamento sucessório, seja um grande patrimônio ou um pequeno patrimônio. Às vezes, é sentar e conversar sobre o que se existe e o que se está projetando para aquela família, para então, em vida, encontrar a melhor alternativa de já fazer essa partilha. Quais os instrumentos mais usados no Brasil para esse planejamento? Atualmente, o que nós mais utilizamos para fazer o planejamento sucessório é a doação em vida, que é possível o patriarca e a matriarca fazer a doação já do patrimônio para os herdeiros, inclusive gravando com uma cláusula de usufruto, ou seja, esse herdeiro recebe o patrimônio, recebe o bem, mas ele não pode dispor, a depender dessa condição que é estabelecida. Temos também o testamento, temos a holding familiar ou a holding patrimonial, que é a criação de uma empresa onde os herdeiros e o patriarca e matriarca se tornam sócios. Esse patrimônio vai para essa empresa e assim criam-se as regras de como estabelecer a administração desse patrimônio. Também é possível pensar em previdência privada, a depender da situação, onde todos os herdeiros possam se tornar beneficiários, inclusive, dessa previdência. Esses são os principais instrumentos aplicados hoje no Brasil. Qual é o papel do advogado nesse processo e por que é importante ter essa assessoria desde o início? Se pensarmos em inventário extrajudicial e judicial, precisamos que o advogado esteja presente, até por uma regulamentação legal que existe para isso. Mas todas as demais ferramentas e procedimentos, é muito importante que o profissional esteja envolvido para analisar todas as questões de partilha e principalmente os riscos que existem patrimoniais, tributários, para que esse patrimônio seja resguardado da melhor forma possível e a família também tenha o benefício financeiro e tributário. Então, o advogado, ele é essencial para toda essa construção, evitando prejuízos e gerando realmente um patrimônio resguardado para esses herdeiros e para essa família. O que pode custar mais caro? Fazer um planejamento sucessório com antecedência ou deixar tudo para o inventário judicial? O mais caro certamente vai ser deixar para depois, porque o presente nós sabemos qual é a realidade, principalmente a realidade tributária. Hoje nós temos o ITCMD, que ele é um imposto que vai variar de 2% a 8%, isso é estabelecido e será aplicado nas situações de inventário. Hoje nós sabemos qual é essa alíquota. Se nós projetarmos uma partilha, uma situação que vai ser analisada somente daqui a 10 anos, nós não sabemos qual será a realidade desse tributo, por exemplo.
E além disso, pensando nessa sucessão, hoje, desenhando ela, nós podemos estabelecer critérios e formas de administração desse patrimônio. E na falta de um desses familiares, essa administração será dada continuidade, ou seja, sem gerar impacto de prejuízo para esse patrimônio e principalmente para essa família, que na falta de alguém precisará dar suporte, inclusive, na sua sobrevivência e nos demais. Então, pensar em planejamento sucessório é realmente pensar, inclusive, na dignidade e sobrevivência desse núcleo familiar. Como o planejamento ajuda a preservar não só os bens, mas também a harmonia familiar? A harmonia familiar, infelizmente, trazendo para situações práticas já vivenciadas no escritório, às vezes após o falecimento de um ascendente, de um pai, de uma mãe, infelizmente, quando se senta para discutir sobre o patrimônio, é um momento, às vezes, onde as discussões e debates começam a acontecer entre irmãos, entre sobrinhos. Então, evitar isso e já pensar no hoje, como criar essa regra, possivelmente e às vezes até certamente vai evitar esse desgaste futuro e debate desnecessário entre os familiares. Ou seja, se você resolve isso hoje, no futuro, esses irmãos, por exemplo, não precisarão discutir sobre o assunto. Tudo estará resolvido, podendo deixar regras estabelecidas de como acontecerá isso lá no futuro. Que conselho você daria para quem ainda não começou a pensar nesse assunto? Criar a ideia e essa prevenção de que é possível resolver no hoje, enfrentar o tema hoje. Isso sem tabu e sem estar prevendo um falecimento ou uma morte. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando sim que nós sabemos que a nossa vida aqui neste plano é findável. Essa é uma regra e uma certeza que todos nós temos. Então, se nós sabemos que nossa existência é findável aqui, então por que não sentar e discutir, em caso de falecimento de um desses integrantes da família, o que vai acontecer? Vamos sentar e estabelecer as regras para que essa harmonia aconteça e esse patrimônio seja preservado. Pense sobre planejamento sucessório e execute essa ideia no hoje. Muito obrigado, Alex. Eu que agradeço por essa oportunidade de falar por um tema e sobre um tema tão importante para a sociedade brasileira. Olá, tudo bem? Para você, homem de bom gosto, você que gosta de resgatar a sua autoestima e procura um lugarzinho exclusivo para você, personalizado, eu vou lhe apresentar a partir de agora a Clínica Homens Batel, um lugar aconchegante feito exclusivamente para você. Olá Marília, tudo bem com você? Oi Roberto, tudo bem e com você? Vamos falar desse grande presente que Curitiba acaba de ganhar, que é uma clínica feita exclusivamente ao público masculino? Que presentão que essa cidade recebeu, viu? A Homens Batel chegou para inovar. Marília, e quais são os tratamentos estéticos mais procurados hoje em dia? A Homens Batel quer tratar não só o botox, a criolipólise, o tratamento capilar, a depilação a LED, como a autoestima masculina. Então aqui nós temos todos esses tratamentos. Só é careca e fica com aquelas gordurinhas localizadas quem quer. Marília, existe diferença nos protocolos apresentados aos homens? Com toda certeza, Roberto. Hoje os nossos tratamentos são únicos, exclusivos e personalizados para cada pessoa. Até porque ninguém é igual a ninguém, né? Marília, o que compõe uma harmonização facial? Basicamente, entendemos a necessidade de cada paciente, preenchendo olheiras, bigode chinês,
pé de galinha com a toxina botulínica conseguimos fazer esses procedimentos. E cá entre nós, né? A toxina botulínica, ela não só já preenche as rugas, mas também previne. Então, para jovens, para pessoas mais velhas, todos os tipos de idade. Sem contar no colágeno. O colágeno, ao longo dos anos, a gente vai perdendo. Então, aqui nós conseguimos fazer colágeno injetável. E quais as faixas etárias que mais procuram vocês? Tratamos desde a juventude até a melhor idade. Até porque temos desde limpeza de pele até estimulador de colágeno. Marília, os tratamentos podem contribuir para melhorar a autoestima e a confiança do homem? Com toda certeza, chega de se olhar no espelho e pensar, nossa, não me identifico mais, que cara de cansado. Não, aqui nós temos o atendimento exclusivo para o público masculino. Você pode falar as suas dores, expor o que já não está agradável, que não está harmônico, e aí nós vamos entender e te ajudar a retomar com a autoconfiança. Mas então vocês têm apenas procedimentos para a área facial e corporal? Não, aqui nós também temos harmonização íntima, conseguindo aumentar até 2 centímetros de comprimento e 8 de espessura. Ah, e cá entre nós, viu, Roberto? Uma das primeiras clínicas de Curitiba a ter esse procedimento. Marília, o que tanto diferencia a clínica Homens das demais? Além de um espaço reservado exclusivamente para o público masculino, nós temos atendimentos personalizados e exclusivos, ou seja, são protocolos pensados exclusivamente em cada paciente. E onde a clínica está localizada? Estamos localizados no coração do Batel, Rua Emiliano Perneta 777, esquina com a Brigadeiro Franco. E qual é a melhor forma para manter contato? Aqui no canto esquerdo da tela tem o nosso QR Code, vai te levar direto para o nosso Instagram, que tem também o nosso contato WhatsApp. Marília, quero agradecer a participação e destinar a você o tempo necessário para as suas considerações finais. O que eu queria falar é que não dá para você aí, homem que está me assistindo, entrar na estatística de não se cuidar. A era é outra, é autocuidado, é você se identificar, se reconhecer e realçar o que tem não só dentro de você, mas a sua beleza exterior também. A Homens Batel foi pensada exclusivamente nisso, em atender você com todo esse conforto, segurança, tranquilidade, profissionais altamente capacitados para atender a sua necessidade. E agora nós vamos falar com o Dr. Leonardo Volpato sobre emagrecimento saudável e também reposição hormonal masculina. Sim, para os homens. Doutor, os homens procuram ajuda quando a vela está se apagando? Quando o vigor físico está indo embora? Estamos tendo cada vez mais procura. E é sobre isso que vamos falar agora. Doutor, o que caracteriza um emagrecimento saudável em comparação com dietas restritivas? Um emagrecimento saudável, ele vai muito além somente da perda de peso. É uma mudança de estilo de vida, alimentação mais saudável, melhora do sono, controle de estresse e ansiedade, prática de exercícios físicos regularmente e, além disso, não se iluda com dietas da moda. Essas dietas podem ser muito perigosas. Então essas dietas da moda são mais do que perigosas? Sim, muito perigosas. Primeiro que não sabemos quem elaborou elas, se realmente foi um profissional da área de nutrição. E além do mais, elas podem ser insuficientes em alguns nutrientes e te causar algumas anemias carenciais. Além do mais, essas dietas são muito restritivas e difíceis de serem seguidas. Ou seja, essa perda de peso não é sustentável e pode causar o famoso efeito sanfona. Então a prática de exercícios físicos é indispensável? A prática de exercícios físicos é indispensável não só para o processo de emagrecimento, mas também para um envelhecimento com mais saúde e mais qualidade de vida. E como ela deve ser combinada com a alimentação?
uma alimentação saudável, específica para você, de acordo com suas necessidades, seu nível de treinamento e idade, é fundamental para um emagrecimento saudável e também sustentável. E qual é a importância do acompanhamento profissional nesse processo? Um acompanhamento profissional é muito importante, pois além de poder acelerar esse processo, pois conhecemos todas as etapas do processo de emagrecimento, também é necessário uma avaliação geral da saúde, como doenças associadas ao ganho de peso, como diabetes, esteatose hepática, doenças coronarianas, entre outras. E como lidar com a ansiedade e a pressa por resultados rápidos? Assim como o ganho de peso é um processo lento, a perda de peso também é um processo um pouco mais lento. Temos que ajustar a ansiedade e expectativa dos nossos pacientes, criando planos e metas de acompanhamento e evolução, parabenizando qualquer perda de peso e com avaliações sistemáticas, com fotos, bioimpedância e avaliação física para o próprio paciente ver sua evolução. Doutor, o que vem a ser reposição hormonal masculina e em quais casos ela é indicada? A reposição hormonal masculina consiste em repor a testosterona para níveis adequados no organismo. O diagnóstico é feito com 2 exames laboratoriais seguidos, evidenciando uma baixa testosterona associada a sintomas e sinais clínicos. Esses sintomas podem estar relacionados à parte sexual, como redução de libido, disfunção erétil, redução do desejo sexual, da parte psicológica, depressão, redução de motivação, redução da capacidade cognitiva e também alguns outros sintomas pouco conhecidos relacionados à parte metabólica, como redução da densidade mineral óssea, redução da massa muscular, aumento de gordura abdominal e aumento da resistência insulínica. Existem riscos ou efeitos colaterais no uso inadequado da terapia hormonal? Sim, mas esses riscos estão associados a doses excessivas, quando feita de maneira inadequada. Quando corrigida para níveis fisiológicos, a reposição hormonal não representa risco à saúde, como aumento de risco de trombose, aumento de risco de doenças cardiovasculares ou aumento de risco de câncer de próstata. É uma terapia segura e eficaz quando feita de maneira correta. E como é feito então o acompanhamento médico durante esse tratamento? O acompanhamento médico é feito através de consultas seriadas, mais exames laboratoriais, inicialmente com 3 meses, depois com 6 e posteriormente podemos espaçar um pouco até para 12 meses. Doutor, a partir de que idade os homens devem ficar mais atentos aos níveis hormonais? Até bem pouco tempo atrás, a baixa testosterona era comum somente em homens acima de 40 anos. Porém, atualmente, com o nosso estilo de vida muito estressante, com sono inadequado e também com o ganho de peso, temos visto cada vez mais homens jovens com baixa testosterona. Então, a partir de 30, 35 anos, já é importante fazer uma avaliação. Além da reposição, que hábitos ajudam a manter os hormônios equilibrados naturalmente? São os mesmos hábitos que você precisa ter para ter uma vida mais saudável e mais longa. Hábitos como prática de exercícios físicos, musculação para ganho de massa muscular. Doutor, o que a sua clínica trata além da reposição hormonal e também o emagrecimento saudável? Nós somos especialistas no tratamento de emagrecimento, lipedema e terapias de reposição hormonal, tanto para homens quanto para mulheres. Bom, o tempo vai passando e a gente tem que encerrar essa agradável entrevista. Mas um ponto de reflexão, doutor. Existe felicidade num homem que não tem mais desempenho satisfatório quando tratamos a questão sexual? A questão sexual é muito importante para o homem, tanto para manter o seu relacionamento saudável, quanto para a parte psicológica. Com uma terapia de reposição hormonal adequada, ele volta a ter aquela virilidade, o aumento da libido. Doutor, quero agradecer a sua participação e, ao mesmo tempo, pedir uma mensagem, que o senhor deixe uma mensagem às pessoas que estão nos assistindo, o público masculino, principalmente aquele homem que está cabisbaixo, preocupado, com o emocional fraco, o desempenho sexual também negativo. O que ele precisa fazer? Você, homem, que sente algum desses sintomas, não hesite em buscar ajuda. Não existe felicidade quando o seu psicológico está abalado e o seu vigor físico e sexual não está adequado. Por isso, é muito importante procurar um profissional de sua confiança
ou um lugar adequado para realizar o seu tratamento. Olá, eu sou o Orfeu de Lutia, parapsicólogo e hipnoterapeuta do INPE, Instituto de Neuropsicologia do Paraná. Hoje eu vou falar um pouco sobre a dualidade da mente humana. Quantas vezes você entrou em uma discussão, até boba mesmo, e de repente foi saindo do sério, começou a falar coisas que mais tarde se arrependeu? Quem já não saiu de casa e teve que voltar para verificar se trancou a porta e nota que estava trancada? Essas e outras inúmeras situações acontecem no nosso dia a dia e deixam a gente encafifado sem saber por que isso acontece. Eu te explico. É a dualidade da mente humana. Nós somos um, mas agimos como dois. A nossa mente tem duas funções distintas, o consciente e o subconsciente. A função consciente é a função de atenção, ponderação, julgamento e decisões. A função subconsciente é um robô. É como um robô. Age conforme as programações que estão nele gravadas. Age sempre em prol da preservação da vida. Está sempre nos protegendo. Não questiona se é certo ou se é errado. Simplesmente age como está programado. Essas programações são adquiridas ao longo da vida, desde a nossa concepção da vida intrauterina até os dias atuais. Algumas são muito boas e outras nos ajudam no nosso dia a dia, como as adquiridas pela repetição, por exemplo, andar de bicicleta, dirigir. Mas tem as que não são tão boas assim. São as que acabam sendo gravadas por situações adversas à nossa vontade e vai nos atrapalhando ao longo da vida, sem que a gente saiba o porquê. A parapsicologia científica nos ajuda a descobrir como isso funciona e, através da hipnoterapia, nos ajuda a reprogramar essa função tão útil na nossa vida, dando mais confiança, leveza, uma vida mais harmoniosa, evolutiva e mais vibrante. Porque nós nascemos para sermos felizes. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Entre em contato pelo WhatsApp e eu te explico melhor. Então, e não deixe de acompanhar a minha coluna semanalmente nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Até a próxima. Estamos chegando ao fim de mais um programa Câmera Brasil. Para participar e sugerir uma pauta é muito simples. O nosso e-mail está aqui aguardando a sua sugestão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.